Oi, pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão aí? Estão bem confortáveis? Como é que tá o frio? Hoje tá bem frio, né? Eu vou esperar uns minutinhos aqui, se vocês quiserem, de repente, começando com as perguntas, com as curiosidades, com as dúvidas. Vocês podem estar escrevendo, eu estou recebendo aqui no meu canto direito aqui as dúvidas de vocês. E eu vou esperar uns 2, 3 minutinhos até todo mundo chegar, para mim começar a explanar o tema que eu preparei para estar conversando com vocês. Bom, então, para quem não me conhece, eu sou a psicóloga Giane Bueno, parceira da empresa Vivendo, que já atua no mercado aqui da Serra há uns 10 anos. A empresa trabalha com treinamentos corporativos, né, dando um apoio à parte de RH. Eu sou especializada também na área da saúde, da psicologia da saúde, na área da psicologia educacional. E hoje nós vamos trazer um tema que me foi pedido para apresentar, para a gente estar conversando junto, sobre como manter a normalidade nessa situação que a gente vem vivenciando nas últimas semanas, que não é uma situação fácil, né? É uma situação de muitos acontecimentos, de muitas coisas que a gente não está ainda sabendo acomodar, sabendo lidar, porque a gente não sabe o que vai acontecer, né? É uma fase de transição bem complicada para todo mundo e com certeza para as empresas também. Então, eu vou começar a explanar um pouquinho do que eu preparei para vocês, porque eu acho que tudo isso que a gente está vivendo tem deixado muita gente apreensiva, né? É uma situação que causa muita ansiedade, como se fosse um luto, né? Um luto pela perda da liberdade que a gente está tendo, um luto pelo medo de perder o emprego, de perder a saúde, de perder pessoas queridas, de perder o controle. E esse luto, ele é composto por algumas fases, né? A fase da negação, que a gente já vivenciou no início do ano, pensando que esse vírus, essa doença não ia chegar até nós, não ia chegar até o nosso território, e acabou chegando. A fase do isolamento, que é o que a gente está vivendo nesse momento, para ver se consegue controlar um pouco tudo o que está acontecendo e a pensar em estratégias para enfrentar o que ainda vai vir, que a gente recém está no início do ano, né? Então, essa fase de isolamento, ela consiste em a gente estar, infelizmente, distante dos nossos colegas, distante dos nossos amigos, distante dos nossos familiares. Isso é bem complicado, porque a saudade acontece, né? E a gente gosta de estar junto, a gente gosta de dar aquele aperto de mão, aquele abraço, ter aquele contato caloroso e acaba não conseguindo por outras questões que nos impedem. A fase da raiva, que algumas pessoas estão passando, que é aquela parte que algumas pessoas acabam criticando muito os governos, criticando muito as autoridades, criticando quem viaja, criticando os estrangeiros e até mesmo criticando a China, que foi onde tudo começou, né? Tem pessoas também na fase da barganha, que é o ato de pensar que se eu for apenas ali na padaria, ou se eu for apenas na academia, ou se eu for apenas visitar uma amiga ou um salão de beleza, nada vai acontecer, eu não corro perigo. Na verdade, a gente sabe que a partir do momento que tu põe o pé fora de casa, a gente está correndo risco, sim. Não que vai acontecer, mas a gente está correndo risco, né? A fase da depressão, que a gente ainda não está, mas que a gente possivelmente, as pessoas podem chegar nessa fase, em função do que o isolamento, a questão do isolamento traz, e em função de estar lidando com tudo isso, que são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Muitas instabilidades, e a fase da aceitação, que talvez alguns tenham chegado, outros não, mas que todos vão chegar. A fase da aceitação seria o quê? Seria a fase da gente se adaptar, né, a tudo que está acontecendo. E para a gente se adaptar, a gente precisa se reinventar. Porque ao chegar nessa fase, o mercado vai ter mudado, porque os hábitos das pessoas estão mudando, né? O coronavírus se tornou o coronacrise, né? E as necessidades das pessoas, elas serão outras.
Por isso que é importante os empreendedores estarem atentos a isso. Então, os valores, os serviços, e principalmente como oferecê-los, eles precisam ser modificados, precisam ser repensados, porque tudo vai mudar. Essa crise, ela vai deixar alguns traumas nas pessoas. As coisas vão voltar mais lentas, principalmente o funcionamento do turismo, ou não, dependendo da forma como ele for repensado, dependendo das estratégias que forem pensadas, das ferramentas e dos treinamentos, né? Mas a gente percebe, então, que a saúde, a economia e o lazer, eles estão sendo abalados. E é preciso olhar para isso, para se reinventar ao que nos espera, para se reinventar para o futuro. Essa situação, ela pode agravar problemas que as pessoas já vinham tendo, né, antes mesmo da pandemia, como a dificuldade financeira, dificuldade de trabalho, dificuldade na família, nos relacionamentos, enfim. Por isso que é interessante saber como enfrentar esse momento e manter a normalidade. Mas aí eu pergunto, o que é normalidade? Eu pergunto para vocês, não para a gente responder agora, mas para a gente pensar junto, né? O que é a normalidade de um país que já vinha em crises econômicas, em crises políticas, em crises existenciais? Pelo que eu estou estudando, pelo que eu estou pesquisando, pelo que eu estou tentando me manter atualizada, na verdade, a normalidade que a gente vivia antes, em janeiro, fevereiro, ela não vai voltar. O que vai voltar é uma nova normalidade. Então é interessante a gente pensar sobre isso, né? E dentro deste contexto, que eu já explanei para vocês, então eu trago algumas dicas que eu penso ser relevantes para cada um, como pessoa, como indivíduo e como cidadão. Porque atrás de toda empresa existem pessoas. A primeira delas, que eu gostaria de conversar com vocês, é a questão da ansiedade. Pense na ansiedade como uma areia movediça. Quanto mais tu debater para sair dela, mais ela pode te puxar para baixo. As pessoas, quando vivenciam uma situação de ansiedade, de coisas novas, né, que a gente vem vivenciando, elas costumam utilizar algumas estratégias para aliviá-las, como comer e beber demais, exigir atenção demasiada de amigos e parentes. Há aquelas também que passam o dia inteiro compulsivamente procurando notícias sobre a pandemia para tentar se acalmar. Mas o problema é que esses comportamentos, eles aliviam temporariamente, mas eles podem piorar com o passar do tempo, né? Então, em vez disso, eu aconselho a escutar a ansiedade e tentar se adaptar ao novo que ela te traz. É claro que toda situação nova, ela nos causa desconforto, ela nos causa medo. A gente não sabe o que vai acontecer, quais são as consequências. É algo novo. Mas é interessante pensar que tudo que é novo tem um lado positivo e negativo. E eu acho que nesse momento que a gente já está, passou-se já 3 semanas de isolamento, né? Tentar fazer o exercício de olhar para o lado positivo, né? Tentar vivenciar essa ansiedade, tentar escutar ela como parte natural da espécie humana, porque afinal de contas, muitos momentos da história no mundo já passaram por situações semelhantes como essa que a gente está vivendo, né? E foi nesses momentos que houveram as mudanças importantes. Foi nesses momentos que houveram quebra de paradigmas, de padrões cristalizados de comportamento, que a gente se deu conta que tinha que mudar, né? Criaram-se ferramentas novas, cenários diferentes, culturas novas, inovações, e que a gente vem se adaptando já ao longo do tempo, né? Exemplo disso, eu trago, por exemplo, a questão da criação da fotografia. Antes da Primeira Guerra Mundial, os registros das imagens eram através de pinturas. Hoje em dia, a gente tem a fotografia, que no início ela foi preto e branco, depois passou a ser colorida, hoje em dia tem a fotografia digital, né? A lâmpada também é outro exemplo.
Antigamente, existia uma profissão chamada acendedores de lampiões. A luz era através de lampiões e de velas, né? Não existia lâmpada. Essa profissão foi extinta e a luz passou a se dar através das lâmpadas. As ferramentas de trabalho também. Antigamente, as ferramentas de trabalho eram primitivas, criadas pelo homem, como o martelo, a faca. Hoje em dia, a gente tem outras ferramentas de trabalho. A gente tem a máquina, a gente tem o computador, né? A gente tem a tecnologia, que anda ganhando espaço surpreendentemente, né, no nosso meio. Então, percebam que com a crise, há criações, e que a gente precisa se adaptar a isso, a essa ideia, né? A segunda dica que eu dou é a gente evitar um pouco a exposição da mídia, porque a gente está sempre bombardeado, a gente liga a televisão o dia inteiro de notícias negativas, né? Não mostra o lado positivo, mostra o lado negativo, e espero que a gente pense no positivo. O nosso WhatsApp, ele não para com vídeos e informações o tempo todo, as pessoas não filtram, elas mandam de tudo, a gente recebe de tudo. Isso acaba nos aterrorizando e criando um estresse muito grande. Então, eu acredito que se a gente deixar uma meia hora, uma hora, para se atualizar o que o governo está falando, quais são os decretos, né, porque isso, querendo ou não, envolve o nosso comportamento e o nosso pensar nas estratégias de enfrentamento. Mas eu acredito que meia hora, uma hora seja o suficiente. O resto, tente ocupar com a sua família, tente pesquisar, fazer cursos online, aproveitar esse tempo para se aperfeiçoar, porque muitas vezes a gente não consegue parar para isso e para dar atenção para outras coisas na nossa vida. Então, esse é o momento. O mundo parou. Então, a gente pode tentar usar isso a nosso benefício, né? E a terceira e última dica que eu dou é a gente cuidar de si, cuide de você. Quem ainda trabalha, está fazendo home office, cuide do seu trabalho. Quem é vinculado a alguma empresa, cuide da imagem da sua empresa. Principalmente nesse momento, nesse período em que o mundo está unido num pensamento coletivo. E os mais fortes estão tentando ajudar os mais fracos. Ou deveria ser assim. Mas pelo que eu venho acompanhando na mídia, dos acontecimentos, tem muitas empresas que estão nesse pensar coletivo, né? Por exemplo, a Louis Vuitton, que é uma marca reconhecida mundialmente, ela está aproveitando as fábricas dela para produzir álcool em gel, que já se sabe que está em falta no mundo. Empresas como a Ering, ela está aproveitando o que ela tem para produzir as máscaras de proteção, que também está em falta no mundo, né? Empresas como a Uber, a Airbnb, elas estão pensando que nesse momento, que a gente não sabe quanto tempo vai durar, as pessoas que trabalham com eles, elas vão ser muito abaladas. Então, eles estão dando uma ajuda de custo, uma ajuda em valor das pessoas conveniadas a eles, né, parceiras deles. A empresa que eu sou parceira aqui na região, a Vivendo, que trabalha com treinamentos corporativos, ela também está nesse pensar coletivo. Ela trabalha com treinamentos e já está lançando treinamentos onde o pagamento é consciente. Você dá o que você pensa o que você pode, né? O que você tá, tá disposto. Uma outra empresa também, que eu tenho parceria, que é um consultório, a Para a Vida, aqui de Canela, ela também está nesse olhar coletivo, colaborativo com as pessoas. Ela é uma empresa que ela tem uma escuta psicológica, alguns psicólogos trabalham vinculados a ela, e ela está disponibilizando uma escuta gratuita às pessoas que têm necessidade. Então, já está havendo uma mobilização de uma colaboração com esse cenário econômico que a gente se encontra, porque nós vamos ser os protagonistas para reerguer a economia do nosso país. Então, é importante a gente pensar nisso, pensar na gente e pensar no todo também, né? Cuidar da alimentação, cuidar do sono, realizar atividades físicas, porque a gente sabe, o vírus ele não está no ar, ele está na aglomeração, no grupo de pessoas reunidas. Então, nada impede de você dar uma caminhada, de você dar uma corrida, de você andar de bicicleta. Isso vai ajudar todo o organismo, né? Vai ajudar o bom humor,
a questão do estresse, né? Vai ajudar a gente, vai liberar adrenalina, né? Então, cuide também dos seus pensamentos, alimente seus pensamentos com positividade, esperança, oração, desfrute de bons relacionamentos, procure os amigos distantes, né? Troque experiências, dê risada, utilize a tecnologia a seu favor. É claro que nada substitui um abraço, nada substitui um olho no olho, mas a gente tem que se virar com o que a gente tem, né? Então, também olhar para esse lado. Isso vai ajudar a você enfrentar tudo que está acontecendo, né? Procure também por terapia online, se você vê que não está conseguindo assimilar, acomodar tudo isso que está acontecendo. Eu estou disponível, as outras duas colegas que vão vir falar com vocês também estão disponíveis a essa metodologia do atendimento online, né? Então, isso vai ajudar com todas essas mudanças, porque as pessoas, elas continuam sendo imprescindíveis em qualquer cenário, tanto para a família quanto dentro de uma empresa. E essa pandemia, ela não tem a ver apenas com o vírus se espalhando, mas também tem a ver com como as pessoas se comportam. Então, para que isso termine logo, amenize logo, as pessoas precisam estar dispostas a fazer certas coisas e deixar de fazer outras. E dentro do que eu iniciei ali, do que eu explanei das fases do luto, eu gostaria de saber de vocês agora, para a gente interagir um pouco, para que eu possa responder e ajudar vocês a tirar algumas dúvidas. Em que fase daquelas do luto que eu descrevi vocês estão? Para a gente começar o nosso bate-papo. Eu vou repetir, então, as fases que eu relembrei, que é como essa situação que a gente está vivendo, como se fossem as fases de um luto, né? A fase do isolamento, a fase da negação, a fase da raiva, a fase da barganha, a fase da depressão, que eu descrevi para vocês, e a fase da aceitação. Estou esperando as perguntinhas para a gente continuar com o nosso bate-papo. Quem está entrando, quiser tirar alguma dúvida, quem me escutou. A Poli pode ir me ajudando aí nas dúvidas. Vamos lá, pessoal. Eu não estou aqui só para explanar um assunto para vocês, estou aqui para a gente trocar também. Se vocês quiserem estar fazendo algumas perguntas, tirando algumas dúvidas em questão da normalidade, do que eu posso ajudar. Então, aqui surgiu uma pergunta. Dentro desse cenário de incerteza, como posso tranquilizar os colaboradores? Eu acredito que uma forma da gente tranquilizar quem está à nossa volta é pensar que as coisas, elas não vão voltar ao normal, mas elas podem voltar melhores do que estavam, né? E também oferecer a ideia de que a gente pode estar pensando junto para que elas voltem melhores, né? A gente tem que pensar positivo, porque como eu falei durante a explanação do assunto, a gente tem que se reinventar e a gente tem que pensar o que nos espera.
É claro que a gente vai levar em consideração o que nos espera de pior, porque a gente não sabe ainda até quando isso vai parado, até quando as coisas vão estar assim, até quando a gente vai continuar em isolamento. Mas como eu falei também, vamos utilizar todas as ferramentas que a gente tem nesse momento para nos comunicar, para trocar informações, para trocar ideias e para construir coisas positivas. Alguém mais perguntou: percebemos uma resistência das pessoas a pedir ajuda. Como você vê isso? É como eu disse, né? Por isso que primeiro eu explanei para vocês a questão do luto, do que a gente está sentindo, do que eu imagino que está passando de sentimentos pela cabeça das pessoas. Faz apenas 3 semanas que a gente está nessa questão do isolamento. E isso nos pegou, assim, de uma forma que nós não imaginávamos, né? Daqui a pouco, de repente, eu acordei e tudo parou. De repente, eu acordei e as lojas, os parques de diversão estavam tudo parado. Ninguém saía, ninguém entrava. Então, a gente passou por aquelas fases, eu acredito que todo mundo, de uma forma geral, a fase da negação, a fase do isolamento, a fase da raiva. Agora, talvez muitos estão passando pela fase da barganha, né, de pensar que não corre risco de sair de casa. E a gente não chegou ainda na fase da depressão, mas a gente vai chegar, porque, infelizmente, o isolamento, a falta de contato, de olho no olho, de calor humano, de abraço, a distância, o distanciamento das famílias, daquela harmonia, daquele clima de trabalho, ele vai nos causar um certo desconforto. E a gente vai se balançar. E de repente, quando isso acontecer, é que vai vir a procura. Vai vir o pedido de ajuda, né? Porque nesse momento a gente está tentando organizar as coisas com as ferramentas que a gente tem. Mas nós somos seres humanos, nós somos seres limitáveis. A gente não vai conseguir resolver o problema do mundo. Então vai chegar num momento que a gente vai estar limitado, que a gente vai se deparar com a nossa limitação. E de repente seja nesse momento que vai surgir pedido de ajuda, pedido de colaboração, né? O que mais? Falar um pouco mais sobre as fases da barganha. Ah, as fases da barganha é interessante. É aquilo que eu estava dizendo, né? As fases da barganha são as pessoas que pensam que se eu for apenas na casa de um amigo, nada vai acontecer. Se eu for apenas na padaria, nada vai acontecer. E tem pessoas que vão no mercado, na padaria, e elas automaticamente, elas ainda acabam ficando muito próximas uma da outra. Porque a gente tem isso como ser humano, né? Esse instinto de querer ficar perto, de no automático apertar a mão, cumprimentar com um abraço. A gente tem muito isso nos nossos comportamentos. Principalmente o brasileiro, né? Ele é mais acolhedor, ele é mais afetuoso, né? E isso não está ajudando nesse momento, porque a gente sabe que tem que manter uma distância de 1 metro das pessoas, a gente sabe que é complicado tu querer tocar em tudo, tu chegar numa loja, tu querer tocar numa roupa em que muitas outras pessoas tocaram, ou tu ir no mercado, querer tocar num produto em que muitos trocaram, e chegar em casa e esquecer de lavar as mãos, porque isso não era um hábito, né? Então, é por isso que eu falei, muitos hábitos as pessoas estão mudando. A gente, num certo tratamento de choque, a gente está tendo que fazer isso, tendo que olhar para esses novos hábitos, criar novos hábitos de higiene e tudo mais. Então, a fase da barganha, ela é nisso. Tu pensar que se tu for na academia, não vai acontecer nada. Se tu for no salão de beleza, tu não vai correr perigo. Pode não acontecer, mas é um risco que está correndo. E é um risco muito forte, porque não é apenas um risco de uma doença. Tu pode ir no hospital, tu pode tomar um remédio, tu pode melhorar. É um risco complicado, é um risco que pode te tirar a vida.
né? Então, como eu disse, o vírus ele não está no ar, nada impede de tu sair, de tu dar uma caminhada, mas evitar o aglomeramento de pessoas. Numa academia são várias pessoas juntas, um salão de beleza também, né? É claro que agora, com o tempo que já passou, que as coisas estão voltando, tentando se acomodar às mudanças, eles já estão pedindo, né, que num salão de beleza eles estão voltando a funcionar, mas entra um cliente por vez. Numa academia eu não sei como é que está sendo ainda, mas no mercado também eles estão pedindo para se manter a distância entre uma pessoa e outra. Deixa eu ver o que é mais de dúvidas. Esses hábitos vão ficar ou será um cuidado passageiro e quando tiver a vacina, o tratamento todo vai voltar ao normal? A gente já sabe que aquele normal de antes não vai voltar, né? E eu acredito que esses hábitos também não, porque como eu falei, isso vai deixar trauma nas pessoas. Não só traumas, mas isso serão hábitos que a gente vai adotar e que vai, sabe que todo hábito, toda atitude repetida, ela se torna um hábito. E todo hábito ele se torna automático. Então eu acredito que isso vai continuar. Mas isso é bom, né? São hábitos saudáveis. Eu acho que para quem se permitir a aprender e a desenvolver esses hábitos na questão da higiene, será bom. Será algo que não vai passar, não é algo passageiro. Eu só penso na coitada das pessoas que têm toque, né? Porque elas vão ter mais hábitos ainda. Quem mais gostaria de tirar dúvidas? Eu estou aqui à disposição para a gente conversar junto. Apesar de não estar ouvindo vocês, mas eu estou lendo ali o que é escrito. Como lidar com o sentimento de vulnerabilidade ao vírus? Ah, pois é. Sentimento de vulnerabilidade. Eu penso muito sobre isso. Mas com certeza eu não devo ser a única a pensar. É como eu disse para vocês, eu acho que a gente tem que se alimentar também de pensamentos positivos. Acreditar na ciência, em tudo que se está fazendo, porque isso é algo mundialmente. Então, tem muitos médicos, muitos cientistas que eles estão focados para isso, para melhorar essa situação. E eu estou agindo assim e eu acredito que a gente tem que confiar que tem pessoas que têm um conhecimento a mais que nós não temos, que estão focadas nisso, na solução disso. Então, o que a gente pode fazer é se cuidar, é adotar os hábitos da higiene para isso, fazer a nossa parte, né? Tentar não sair tanto de casa, só sair necessário, tentar acomodar as coisas nesse momento, tentar fazer a nossa parte e confiar que com certeza existem médicos, especialistas, cientistas que estão fazendo a parte deles, porque todo mundo está vulnerável a isso, né? O médico também, o cientista também, não importa qual autoridade, qual cargo, qual status que esteja, todos estão vulneráveis a isso. Então a gente tem que confiar que as pessoas que podem, que têm conhecimento para isso, estão fazendo, que é os cientistas pesquisando, estudando vacinas para combater. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta, mas se eu não respondi, pode fazer de novo. Quem mais, pessoal? Gostaria de saber alguma coisa que eu possa ajudar?
Pode ser na parte corporativa também, das empresas. Eu estou estudando bastante para tentar, né? Como eu disse, turismo aqui a gente sabe que infelizmente vai ser bem afetado. E é importante que vocês pensam que a gente está junto para tentar ajudar no que vocês precisarem. Eu, como pessoa, eu como psicóloga, a empresa que eu sou vinculada, vivendo, a gente está à disposição para estar pensando junto nas estratégias e ajudando vocês. Teríamos que trabalhar também o lado espiritual nesse momento. Com certeza. Só que nada do que a gente faz. Eu só vou fechar aqui um pouquinho para não passar o barulho do vizinho para vocês. Com certeza, a parte espiritual é muito importante, porque o ser humano, ele é um tripé. Ele não é só mente, ele não é só corpo, ele não é só espírito. Pense que um tripé, um banco com 3 pés. Um deles é a nossa mente, o nosso pensamento, a nossa cabeça, que precisa estar boa, precisa estar sadia, com bons pensamentos. O nosso corpo, né, o outro pé, que seria a parte do organismo, né? E o terceiro pé seria a espiritualidade. Então, se tirar um desses pés, o que acontece com o banco? Ele cai. O ser humano é assim. Então, são 3 coisas que, com certeza, a gente tem que dar muita atenção e cuidar, principalmente nesse momento, que a gente não pode arriscar e não pode adoecer. Então, a espiritualidade é, sim, um dos aspectos que a gente tem que cuidar. Tem pessoas que acabam exagerando e esquecendo dos outros pés, achando que somente a espiritualidade vai cuidar do corpo e cuidar da cabeça. Não é bem assim que as coisas funcionam. Essas 3 coisas têm que andar na mesma sintonia. Mas, com certeza, por isso que eu digo, quando eu explanei o assunto, eu falei da questão: alimente seu pensamento com positividade. Pense positivo, reflita, faça orações. É importante, independente da religião, mas a gente ter o contato com quem está superior a nós, com quem está lá em cima, olhando por nós. Né? Então, isso é importante, com certeza, a gente trabalhar essa questão da espiritualidade, independente das crenças. Outra pergunta: você vê os líderes das empresas da região preparados para apoiar suas equipes nesse momento? E como se preparar para oferecer esse apoio? Eu vejo, como eu explanei para vocês, eu vejo muita gente já se mobilizando, muitas empresas, muitas marcas, já pensando no coletivo, já tentando colaborar com isso que está acontecendo. Na nossa região, pelas pessoas que eu tenho contato, através do meu trabalho junto a Vivendo, que a gente tem contato com alguns empresários, né, com alguns donos de hotéis, principalmente, eu vejo ainda as pessoas muito preocupadas, pensando que nem agora, nós estamos a 2, 3 dias da Páscoa, e é uma dos acontecimentos que mais mobiliza a nossa região. As cidades Gramado e Canela estão lindas, eu nunca vi uma decoração tão linda em todos os 7 anos que eu moro aqui na região, e infelizmente nós não temos turistas, né? É triste sair nas ruas, ver isso, sentir isso. Então, eu vejo que a maioria das empresas da região, elas ainda estão num estado de, não sei se na fase de raiva, mas elas ainda estão preocupadas, muito tensas. Muitos empresários eu vejo muito tensos, né? Talvez criticando o governo, os decretos, o que está acontecendo, porque, querendo ou não, esses decretos acabam nos limitando, né? Acaba nos impondo a não sair, a não gastar, né? A gente não sabe o que vai acontecer. E isso é compreensível, essa preocupação, porque, como eu disse, né, a gente sempre tinha os momentos de alta aqui na região, que é o Natal, a Páscoa, agora o inverno. Tínhamos momentos de baixa, que eram poucos, mas tínhamos os de altas, que seriam nessas datas.
E agora o momento ainda é de instabilidade. Realmente causa uma preocupação, causa uma tensão, porque a gente sabe que esses momentos não vão ser da maneira como a gente imaginava, né? Então eu vejo assim, mas eu também vejo grandes empresas pensando e tentando dar suporte para os seus funcionários, para suas equipes, que isso é muito importante. Apesar desse contexto global que a gente está vivendo, né, da questão dos serviços, das ofertas, dos lucros, e isso não está acontecendo só aqui, está acontecendo em muitas regiões, né, o comércio parou 100%, os serviços de turismo também, né, mas tem empresas que ainda conseguem pensar nas suas equipes, nos seus funcionários e não demitir, isso é muito importante, porque é importante a gente pensar que a gente não está sozinho. É importante o funcionário pensar que ele não está sozinho, assim como é importante o empresário também pensar que ele não está sozinho. Tem pessoas que se mobilizam, que estão aí para ajudar, que estão aí para colaborar, para pensar junto. A gente só vai conseguir se levantar dessa crise juntos. É esse pensamento coletivo que a gente tem que alcançar. E com certeza eu penso que não só eu penso dessa forma, mas os meus colegas mesmo que trabalham junto comigo na Vivendo, a gente está trabalhando no home office, a gente está conversando, a gente está trocando ideias o tempo todo, e a gente sabe que a gente só vai se levantar junto, contando com o outro. O que mais de pergunta? Como se preparar para oferecer esse apoio? Eu acredito que, como eu falei, contando com o outro, né? Nós temos algumas empresas que apoiam, que tentam ajudar, que tentam pensar junto, né? Para enfrentar, para criar estratégias de enfrentamento. Como eu falei, não pensar que a gente está sozinho, o empresário não deve pensar que ele está sozinho. Existem outras empresas que estão pensando em dar suporte, que estão dando suporte, que estão disponíveis, ao funcionário também, né? Então, a gente, como eu falei ali por último na minha explanação, já está existindo essa mobilização do pensamento coletivo, né? Porque nós vamos ser os protagonistas para reerguer a questão da economia. E a gente está aí. Eu, como psicóloga, a empresa que eu sou vinculada, vivendo com os treinamentos, né, fortalecer os treinamentos, dando o suporte, nós como psicólogas, as minhas duas outras colegas que vão trabalhar live com vocês também, para essa área da saúde, né, dando suporte para essa questão, para a gente se manter equilibrados, para a gente não perder o controle. Então, é pensar junto. É aquele refrão que eu estou vendo muito no LinkedIn, nos grupos do Instagram. Estamos juntos. Deixa eu ver outra pergunta aqui. Você acha que o comportamento de consumo no cenário de Gramado poderá voltar a ser autossustentar em quanto tempo depois da quarentena? Eu acho que, como eu falei, né, as coisas não vão voltar a ser como eram, mas isso não significa que elas vão piorar. Não significa que não vai mais existir serviços que trabalhem com turismo aqui. Não é isso que eu estou falando, só estou falando que as coisas vão se modificar, que as coisas vão mudar. Aquela normalidade que nós estávamos acostumados há tempos atrás, ela não vai voltar. As coisas vão ser diferentes, elas já estão sendo diferentes. O trabalho de muitas funções já está sendo home office. E muitas empresas estão vendo que, através disso, elas continuam lucrando. Os restaurantes mesmo, que estão trabalhando muito com teleentrega nesse momento, eles estão vendo que não precisam ter tantos funcionários, daquele que vai recepcionar, que vai atender, para continuar com o trabalho, e eles continuam lucrando. Então, algumas coisas vão mudar.
Quem está trabalhando de casa atualmente sabe que está produzindo tanto quanto ou até mais, né, em casa. Mas quem não sabe lidar com isso também não vai se sentir bem, vai querer um trabalho presencial. Mas voltando ali à pergunta, o comportamento de consumo vai mudar no cenário de Gramado? Se os serviços, se as funções, as atividades vão mudar, eu acredito que o consumo também. É por isso que eu falei na minha explanação que é interessante os empresários estarem atentos aos novos hábitos que já estão surgindo e que poderão vir, como atender ao que vem. Porque, por exemplo, uma das coisas que eu não citei, mas antigamente a correspondência, a comunicação entre as pessoas, elas se davam através de cartas. O correio tinha grande demanda, ele tinha muitos trabalhos em função disso. Depois se criou o telefone, né, na crise. E depois do telefone fixo, teve o celular. E o que acontece com as companhias de celular? Todo ano elas lançam um celular novo para atender as necessidades dos clientes. Então, eu acho que é mais ou menos nessa filosofia que a gente tem que pensar, que os empresários devem considerar. Devem se reinventar para atender a nova demanda que vai surgir, as novas necessidades que vão surgir nos clientes, né? Porque aqui na nossa região, a gente talvez sinta a questão do consumo e do turista, do turismo em muitos parques fechados, mas nos parques abertos talvez não, né? Porque nos parques abertos as pessoas podem estar mais distantes uma da outra. E o desejo aqui pela região, em função da natureza, em função da excelência no tratamento de quem trabalha em recepção de hotel, por exemplo, no conforto que os hotéis oferecem, somos, nós somos primeiro lugar se for comparar com outras regiões e até mesmo com outros países, a gente se destaca e a gente vai seguir se destacando nisso. A nossa natureza vai continuar aqui, as pessoas que trabalham com turismo, elas vão continuar com sua excelência. Então, é por isso que eu digo que o turismo, ele pode voltar mais lento, ou não, dependendo em como for redesenhado esse cenário. E o consumo também, o consumo daqui, por exemplo, do comércio, ele vai voltar mais devagar, com certeza, mas ele vai voltar, porque as pessoas, elas precisam, elas precisam, por exemplo, ir no mercado e na farmácia. Deixa eu ver qual foi a outra pergunta ali. Agora é os agradecimentos. Eu que agradeço, então, a todos que disponibilizaram esse tempo para me ouvir, para a gente estar pensando junto, para mandar as perguntas. Obrigada por todo mundo, por estar aqui presente. Foi muito bom poder estar participando com vocês. Então, eu só quero deixar para quem estiver comigo aqui conectado a seguinte mensagem, que as coisas vão mudar, a normalidade não vai ser a mesma, mas nós não estamos sozinhos. Tanto o funcionário, quanto você como pessoa, quanto as empresas, vocês não estão sozinhos. Existem equipes preparadas para auxiliar nesse momento difícil. E todos juntos podemos ser mais fortes do que tudo que está acontecendo nesse momento.